Toda linguagem de programação geralmente fornece interfaces de entrada e saída para o usuário. Então, por exemplo, C fornece o stdout para você imprimir, o stdin para você ler e fornece também funções para interfacear, né? Então você pode usar o printf para imprimir e o scanf para ler dados do usuário. Lá no C isso facilita muito. No Assembly, por outro lado, nativamente a gente só tem chamada de sistema. Então, na aula de hoje, eu quero mostrar como é que a gente pode usar o printf e o scanf lá do C aqui no Assembly, usando o Assembler NASM. Então, como eu falei, lá no Assembly a gente usava chamadas de sistemas, né? A gente podia usar o read para ler ou o write para escrever, que foi o que eu trouxe aqui. Então lá no ponto data tu vai ter o que? Uma variável string. O que é uma string, né? É um endereço para um conjunto de caracteres. E aqui no ponto text tu vai ter o que? Tu vai ter realmente a chamada de sistema, que você passa os dados relativos à chamada. Você vai botar em AX o ID da chamada. 4 é para write. Em EBX tu vai botar o descritor de onde você vai escrever. No caso, o stdout você bota 1. Se fosse read, você botaria 0 pro win. No SCX você coloca realmente o endereço onde está a tua string que tu vai escrever na tela. Então em SCX eu estou botando quem? Hello World. Mas eu estou colocando o quê? O endereço da string Hello World. Porque eu não estou usando quem? Os colchetes. E em EDX eu estou colocando 13, que é referente ao tamanho, 13 bytes, eu quero imprimir 13 bytes. E int 0x80 é o que? É a chamada de software, a interrupção de software 0x80, que o Linux ele entende como uma chamada de sistema. Esse aqui vai imprimir Hello World na tela e retornar com 0. Beleza, bonitinho, funciona. Qual o problema disso aqui? A gente não consegue imprimir dados um pouquinho mais complexos, como inteiros, números de ponto flutuante, só consegue imprimir caracteres. Então, dessa forma, nativamente para você imprimir um inteiro, você tinha que ter todo o trabalho de convertê-lo para string. Isso é um saco. O que a gente pode fazer para facilitar isso aí? A gente pode usar o printf lá do C. Beleza, como é que a gente fazia no C? A gente imprimia de maneira bem fácil lá, né? A gente basicamente dizia, a gente incluía a biblioteca stdio e a gente chamava printf, que era o nome da função, e passava os parâmetros. A gente dizia a string de formatação e o dado a ser inserido na string para impressão. Então são 4 etapas, né? Primeiro a inclusão, depois você chama o printf e passa os parâmetros, a string de formatação, que eu vou chamar de fmt, e os dados ali que vão ser inseridos nela. Isso é em C. Como é que é feito em Assembly? Aí que tá. Eu não vou dar resposta logo de cara. Eu vou fazer com vocês uma coisa chamada análise de binário. Ou melhor, análise de código-fonte, porque é o seguinte. Se vocês lembrarem bem, o código C ele é convertido para o binário para você executar, mas no meio tempo ele é convertido para outros dados intermediários, né? Então, o ponto C é convertido pelo compilador primeiro em assembly, para depois ser convertido em binário realocável, que é o código objeto, que vai ser linkado com as bibliotecas e depois passa para o executável mesmo. Então, se a gente conseguisse obter esse ponto S, a gente conseguiria obter o assembly gerado a partir do ponto C. Então, se todo C virar assembly, eu consigo ver como é que esse printf é feito a nível de assembly e eu posso só copiar, né? Se eu quisesse fazer a análise de binário, o que é a análise de binário? Ao invés de eu pegar o ponto C e converter para o ponto S, eu poderia pegar o meu binário, converter para o assembly. Então isso aqui seria uma análise de binário. Eu podia usar o objdump. Não vou fazer porque eu já tenho um ponto C aqui, entendeu? Mas se eu não tivesse, eu podia pegar o binário e apenas fazer um objdump. Quem quiser pesquisar, aí sinta-se à vontade. Então vamos fazer o seguinte, vai pegar o ponto C, main.c, e a gente vai converter com o GCC para quem? Para assembly. Como é que eu faço? Eu digo aqui o modelo da arquitetura, que é 32 bits. Digo aqui traço S, que é para converter para assembly. Isso vai me gerar um assembly no formato AT&T. Entendeu? Então, vou pegar aqui meu ponto Czinho que eu tenho aí. E eu vou fazer GCC, traço S,
printf.c. Isso vai me gerar o quê? Vai me gerar um código assembly, mas ele vai estar em 64 bits, porque é o padrão. Então eu vou e digo lá, quero que você faça formato 32 bits. Olha só. Só que veja que ele tá numa formatação esquisita. Pra gente colocar a nossa formatação primária, a gente bota aqui, traço masm, Intel. Isso aqui vai fazer o quê? Vai colocar no formato da Intel, que é usando esses colchetes mais bonitinho. Tá no formato do MASM, porque é o que o GCC consegue fazer pela gente, mas é bem semelhante. Então, disso aqui pro NASM é a diferença isso aqui, ó. É que a gente... a única diferença é essa. Ok? Então, é bem semelhante. Então, com esse ponto, com esse assembly, a gente pode analisar o que acontece. Então, vamos lá pro printf, no C. E veja que primeiro ele coloca 4 na variável local e depois ele manda ela pro printf. Para facilitar, a gente vai procurar pelo printf aqui dentro. E ele está aqui embaixo. Olha o printf aqui. Ó. Então ele chama, ó, call, chama quem? Printf. Então ele está chamando printf usando a instrução call. Depois ele dá um add no SP. E antes o que ele faz? Ó? Ele passa os parâmetros para a função. O que ele está fazendo aqui? Ó? Se a gente lembrar bem, as variáveis locais ficam na pilha. E EBP é a base da pilha. O que ele está fazendo aqui? Está salvando 4 na pilha. Então aqui é a variável local. O que ele está fazendo aqui entre essa pilha e entre o printf? Está passando os parâmetros. Ele está passando o que a gente acabou de inicializar aqui com 4 para a pilha. Então está empilhando ele. E depois está empilhando quem? Ó? Esse valor esquisito, que é justamente quem? Nossa string. Então LC0, né? E ele está empilhando aqui, ó. LC0. Está carregando o endereço dela em ADX e empilhando ADX. Então... e depois chama printf e depois chama add esp. O que ele está fazendo aqui então? Ele está dizendo, eu vou empilhar aqui o meu 4 e vou empilhar aqui a minha string de formatação. Baseado nisso eu vou fazer o que? Eu vou imprimir com quem? Com printf. Se você não tiver entendido nada do que eu disse, eu vou explicar tudo passo a passo. Então pode ficar tranquilo. Outra forma da gente analisar também os códigos, assembly, a gente pode vir aqui no Compiler Explorer, ele mostra pra gente o assembly resultante aqui da linguagem. Então a gente escolhe a linguagem aqui, escolhe o assembly aqui, eu estou usando o MSVC. E olha só, clicando em cima da linha que a gente quer, ele mostra aqui, ó. Ele mostra aqui no assembly a linha equivalente, né? Então ali, ó, para eu colocar 4 no total, justamente aquela linha que eu falei pra vocês, ele bota 4, ó. Aonde? Na pilha. Então, variáveis locais ficam na pilha, ele está colocando 4 na pilha, está inicializando a variável local. E aqui embaixo o que ele está fazendo? Ó? Chama na função printf. Então ele chama printf e depois ele soma alguma coisa na pilha. Vamos ver o que é isso aqui depois. Mas antes do printf, é o que ele faz. Ó. Passa quem? Ele empilha EAX e depois empilha quem? O nossa string de formatação. Então, quem é que está em AX? Ó? É justamente nosso 4. Então, ele empilha o 4, basicamente, depois a string, depois chama printf, depois dá um add esp. Então, esse aqui é o formato padrão de uma chamada de printf no assembly. A gente vai empilhar os parâmetros numa certa ordem, chama printf e depois soma alguma coisa com a pilha. Cada partezinha dessa aí eu vou explicar com detalhes agora. Então, a gente acabou de fazer a análise dos binários, só lembra disso. Então, para a gente chamar printf, nosso código vai ter essa mesma estrutura aqui. Beleza? Então, lembrem disso. Ok, então o IA32 ele padronizou a pilha para a passagem de parâmetros. O que é o IA32? É o conjunto de instruções, é a versão do x86 de 32 bits. Então, ele padronizou a pilha para realizar a passagem dos parâmetros. Então, os parâmetros são passados na pilha e na ordem inversa. Então, veja, vamos olhar aqui para o C. Então, está aqui o C. Ó. No C, o que a gente faz? A gente chama a função, a gente passa o primeiro parâmetro e depois a gente passa o segundo. Então, a ordem da leitura da esquerda para a direita. Como é que isso aí é computado? Como é que fica o hardware? Da direita para a esquerda. Olha aqui para o assembly. Veja que no assembly primeiro ele passa quem? Ó? Total. Que é esse cara aqui. Então, o último parâmetro ele é passado primeiro no assembly. Ó. Qual o próximo parâmetro? A string.
Strings são o quê? São ponteiros para alguma posição de memória. Então depois ele passa quem, ó? O ponteiro aí da string, ó. Depois ele chama quem? O printf. E depois ele chama esse addSP, que é bem específico, que eu vou explicar depois o que é. Então lembre disso. A ordem de leitura é nesse sentido, a ordem de passagem é nesse sentido. Então lá no assembly eu vou passar os parâmetros na ordem inversa, ok? Caso você queira usar o retorno da função printf ou o retorno de qualquer outra função, ele fica em AX. Essas regras aí de passagem de parâmetros, elas ficam numa coisa chamada convenção de chamada. Cada arquitetura tem a sua. O x86 usa o System-V ABI, que é a Application Binary Interface, interface de binário da aplicação. É basicamente uma formalidade, é uma padronização para todos os binários eles passarem os parâmetros da mesma forma. Então, padronizando aí e facilitando o desenvolvimento de sistemas. Ok, então, de novo, no C, como é que a gente fazia? Primeiro chamava printf, passava os parâmetros da esquerda para a direita. No assembly, a gente passa os parâmetros da direita para a esquerda. Primeiro total, depois a string, chama o printf e realoca o ponteiro de pilha. Ok? Falando um pouquinho sobre as instruções em si, veja que a gente está usando push. O que é push? É uma instrução de pilha. Eu estou empilhando quem? O meu dado que eu estou colocando aqui na frente. Ó. E o que é esse dword? Esse dword é para eu dizer quantos bytes a partir desse endereço eu vou obter. Vamos olhar para o mov. Se eu tenho uma variável de 4 bytes na memória, uma DD, né? A, por exemplo. E eu faço assim, ó. É AX A. Então, se eu digo que eu vou mover A para EAX, eu vou mover quem? Vou mover 4 bytes, porque AX comporta 4. Mas se eu usasse AX, ele só moveria 2 bytes, porque AX só comporta 2 bytes. E se eu usasse AL, ele só moveria 1 byte. Ok? Então, todos os acessos à memória no x86, eles usam de uma referência, que é quem? O registrador da instrução. Se a instrução não tem registrador, a gente tem que adicionar uma referência manual. Então, por exemplo, mov A1. Eu estou botando 1 em A. Mas eu sei que A é que? É um endereço. Pode ser que A refira a 1 byte, que A se refira a 2 bytes e a 4 bytes. Como eu sei quantos bytes acessar? Então eu tenho que dizer aqui na frente. Eu quero que seja 4 bytes. Então, move 1 para A e ele tem que tamanho? Tamanho de um dword. Então ele preenche tudo isso aqui. Então, nesses casos que nem o move aqui, por exemplo, e no push, que não tem referência, a gente tem que adicionar uma. Então, se total é uma variável com 4 bytes, eu tenho que dizer, ó, empilhe 4 bytes. Ok? Então, sempre que não tiver referência, você tem que escrever ali manualmente. Ou você pega total, coloca em AX, ó, e empilha AX, você que sabe. Então, beleza, eu estou empilhando aqui 4 bytes. Depois eu estou empilhando o que, ó? Minha string de formatação. Não precisa ter referência nesse caso, porque isso aqui é um imediato. Isso aqui é um endereço que ele acata como imediato. E todo imediato aqui é de 4 bytes. Beleza? Então, ele está empilhando aí justamente quem? O endereço da minha string e ele sabe que é 4 bytes. Então não precisa de referência. Depois, só depois que eu passei esse cara por primeiro, depois esse por segundo, depois é que eu vou chamar o printf, ó. E depois eu faço o quê? addSP8. Veja que já apareceu aqui de novo. O que esse cara faz? Ele basicamente realoca o ponteiro de pilha. Se eu empilhei aqui, ó, 4 bytes, ele decrementou a pilha em 4. Se eu empilhei mais 4, ele decrementou a pilha em mais 4. Depois do printf, a pilha está deslocada. Eu tenho que voltar ela para o mesmo canto que ela estava antes. Ou seja, aqui. Então eu faço o quê? Som com 8, o ponteiro de pilha. E a pilha, então, isso aqui é basicamente um desempilhamento. Eu estou desempilhando os dados empilhados aqui. Ok? Então se eu empilhei 5 dwords, ou seja, 5 vezes 4, 20. Então se eu empilhei 20 bytes, tem que fazer add com 20. Ok? Então vamos ver esse código aí com mais calma aqui no assembly. Então tá aí nosso código. Primeiro de tudo, tenho que importar o printf. Isso aqui é o equivalente a você fazer um
inclui stdio, mas a diferença é que isso aqui só inclui a função específica, não inclui a biblioteca inteira. Depois, aqui no setOnData eu estou dizendo o seguinte: tem a minha string. Então, fmt é o que? É o endereço desse t aqui, ó. Então, isso aqui é uma string e fmt é o endereço do início da string, que é esse t. Okay? Então, a gente não vai acessar o conteúdo de t, senão o conteúdo de fmt. Não, a gente vai acessar o endereço de t, de fmt, que é o endereço de t. E veja que o 10, ó, tá fora. Ele não aceita isso aqui, ó. No C, o que essa string teria? Teria uma quebra de linha e uma terminação nula. Tipo isso. O NASM não aceita isso. Você tem que botar manualmente a quebra de linha e a terminação nula. Estou botando aqui um total, que é o quê? Uma variável de 4 bytes, tamanho 10. De valor 10, aliás. No ponto data está a minha main e eu vou chamar aqui o printf. Olha aqui o padrão do printf. Ó. O printf recebe um string, então eu tenho que colocar a string, só que antes de empilhar a string, eu tenho que empilhar na ordem inversa os parâmetros dela. Então, olha só, a minha string está esperando quem, ó? Um total que é o quê? Que é um int, ó. Então, esse aqui é um int. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou estar querendo chamar essa função aqui, ó. Nesse caso, é assim. Então, primeiro eu tenho que empilhar o total. Depois eu tenho que empilhar a string. Depois tem que chamar o printf. E depois eu vou realocar a pilha. Ok? Então, veja só. Eu poderia fazer push the word total para empilhar os 4 bytes. Ou eu poderia fazer isso. Como eu falei. Vocês que escolhem. Beleza. E aqui o que eu estou fazendo? Estou empilhando o endereço dessa string. Como eu falei, por padrão é 4 bytes. Se você quisesse, você podia fazer assim. Veja que o EAX eu já usei aqui, já empilhei, não preciso mais dele. Posso modificar se eu quiser. Posso usar outro? Posso. Isso aqui também dá certo. Se você quiser usar o Lea, você também pode. Que é para carregar o endereço. Dá no mesmo. Chama printf. Ok? Dessa forma aqui você pode acabar se enganando ao calcular os bytes para colocar aqui, ó. Porque é o seguinte, você tem que somar a quantidade de bytes empilhados. Então aqui foi 4, aqui foi 8. O SP, né, que é o ponteiro de pilha, está deslocado de 8 bytes. Então eu teria que realocar ele com 8. Olhando rapidamente, você pode pensar que é 16. Então, isso aqui pode ficar meio confuso. Então, você poderia contar 4, 8, 12, 16. Então, você poderia colocar 16 aqui. O que daria problema? Tem que ter 8. Ok? Então, aqui tem só o push é que conta. Geralmente eu prefiro fazer direto aqui, ó, para eu não me enganar. Beleza, então, primeiro o total, depois a string, depois chama o printf. Após o printf retornar, então ele chamou, depois que ele retornar, realoca a pilha. Então, vamos ver aqui. Então, nasm-elf, né? Ou elf32, tanto faz, printf asm. Agora, gcc-m32, ó, 32 bits, -no-py, printf.o, que foi o que ele gerou, -o app. Então, quando eu rodar o meu app, ó, ele vai imprimir bonitinho. O que é o que é o NASM? O montador. O que é isso aqui? É a arquitetura. O que é isso aqui? Meu assembly. O que é isso aqui? O ligador. Isso é a arquitetura. Esse aqui é o formato binário. Aqui é o modelo da arquitetura. Aqui estou dizendo que eu vou usar um tipo de código chamado código não independente de posição, porque isso aí ia deixar meu código muito complexo e a aula não dá para explicar tudo. Isso aqui é o binário gerado aqui, montado, né? Ponto -o, app é o que? É o código, é o binário de saída. Se eu quisesse imprimir mais coisa, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu quisesse imprimir A mais B igual a C. Nesse sentido aqui, ó. Então eu quero imprimir agora mais coisa. A, B, C. Então eu quero imprimir isso aqui. Como é que eu faria? Então eu vou aqui colocar mais coisa aqui, né? B, C, 20, 30. Vou colocar isso aqui ali. Ok, então
Quero imprimir isso aí. Eu quero imprimir A mais B igual a C. Então eu quero substituir o valor de A aqui, substituir o valor de B aqui e o de C aqui. Então, como é que eu posso fazer isso? Mesma história. Vamos só comparar com o que a gente já tinha. Que eu, infelizmente eu apaguei. Total. Tinha isso. Então, mesma história. Eu vou agora empilhar todo mundo que está à direita da string, na ordem inversa. E depois empilhar quem? Esse cara. Então, antes estava assim, ó. O que vai mudar? Primeiro eu vou empilhar quem? O C. Da direita para a esquerda. C. Depois o B. Depois o A. Depois a minha string. Essa parte aqui nunca vai mudar. Então, a string de formatação sempre vai ser a última a você empilhar antes da função. Por quê? Porque o printf sempre vai olhar para a primeira variável, primeiro parâmetro, aliás, para procurar os outros. Então, se você, por algum acaso, fizer isso aqui, ó, vai dar problema. E outra coisa, aqui, ó, empilhei 4 vezes. 4 vezes 4, 16. Então, lembre de realocar aqui. Agora a gente pode... Eu vou fazer um comando aqui mais interessante. Então é só para... facilitar um pouquinho. Então tá aí ele, para compilar logo tudo de uma vez, pp. Tá aí, ó. Então, o que ele fez? Empilhou C, B e A, depois empilhou a string e chamou printf. Printf foi aqui no primeiro parâmetro, viu, aqui é um A, então ele foi e pegou A. Aqui é outro inteiro, foi e pegou o próximo. Tem mais um inteiro, pegou o próximo. Tanto é que ele só pega os parâmetros que ele precisa. Então, se eu empilhar 50 pessoas e ele só precisa de 3, ele vai pegar os últimos 3. Eu posso provar isso dessa forma. Então, eu empilhei aqui, ó, 9. Mas como ele só está precisando de 3, ele vai atrás só desses 3. E ele vai ignorar completamente esses. Vai dar um erro, por quê? Porque a pilha vai terminar bem distante do original. Então, mesmo nesses casos, eu tenho que desempilhar todo mundo. Então, aqui vai ser, ó, 9 vezes 4, que é o quê? 36. 9 vezes 4 mais 4, né? 40. Agora sim. Ok? Então veja que ele nem tá nem aí pra esse cara aqui, ó. Ele só precisa de 3, então ele só vai atrás de 3. Beleza? Então lembrem disso aí. E quanto à realocação do ponteiro de pilha? A gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar com a pilha. Por quê? Como eu falei para vocês, o IA32 ele é bem chegado na pilha. Então a pilha tem que terminar o programa da forma com que ela começou. Então se a pilha começou na posição tal, ela tem que terminar naquela posição tal. Por quê? Quando uma função é chamada com a instrução call, essa função ela é chamada, mas ela tem que ter uma forma de retornar, né? Então ele empilha o endereço de retorno. Então, a função main ela foi chamada em algum ponto lá na instrução start, na função start, né? Então, ele fez isso aqui. Quando ele fez isso aqui, ele empilhou o EIP. Então, tá aqui o ESP. Então, quando ele chamar esse RET bem aqui, ó, quando ele chamar esse RET, o que ele espera? Ele espera que o ESP esteja em cima do EIP. Quando ele der um RET, ele vai fazer o quê? Vai pegar esse cara, dar um pop onde? No EIP e retornar para quem chamou. Porém, veja. Se tu empilhou 4 cabos aqui, ó. Eu vou tirar agora isso aqui. Tu empilhou 4 caras. Olha onde é que o SP vai estar, ó. 1, 2, 3, 4. O SP vai estar bem aqui, ó. Então aqui é menos 4, menos 8, menos 12, menos 16. O ESP vai estar 16 bytes à frente. Então quando o RET for desempilhar o endereço de retorno, ele não vai achar. Ele vai desempilhar esse cara aqui e vai dar falha de segmentação. Vamos olhar aqui, ó. Então ele vai... eu não vou mais ferrar isso aqui. Então eu empilhei esse cara, esse. Chama printf, vai imprimir. Não estou realocando a pilha. O RET vai pensar que é quem? Vai pensar que esse cara aqui, ou melhor, que esse cara aqui, que foi o último a ser empilhado, é o endereço de retorno. Mas não é. Quem é o endereço de retorno?
foi aquele anteriormente, né, empilhado. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. NASM. Olha só, faz segmentação. Ok, então, o que a gente tem que fazer? Para cada empilhamento a gente tem um desempilhamento. Se eu tenho 4 empilhamentos, espera-se 4 desempilhamentos. Se você não desempilhar, o que você pode fazer? Você pode apenas somar o ESP. Então, ó, aqui, antes da função, ó, ESP estava legal, né? Depois disso aqui, ele fica o quê? ESP menos 4. Depois, menos 8, menos 12, menos 16. Então, aqui, menos 8, aqui é menos 12, aqui é menos 16. Então, depois da função, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu somo com 16 para ele voltar para o jeito que ele estava antes. E de forma que o hatch ache o endereço de retorno, desempilhe e volte. Ok? Então é importantíssimo que vocês desempilhem dessa forma. Vocês realocam o ponteiro de pilha. Ok? Então, vocês têm que desempilhar. Sempre lembrando aqui da quantidade de bytes empilhados. Então, se foi aqui, ó, 4, então cada um foi 4 bytes. Então, 4, 4, 4, 4, tem que somar com 16. Aqui foi 3, 4, 4, 4, 12, soma com 12. Aqui foi 2, 4, 4, soma com 8. Então, sempre tem que realocar aí. Então, funções com a quantidade de parâmetros variável, você tem que realocar manualmente a pilha. Então, ela não tem como ela realocar para ti. Porque se ela soubesse, eu só tenho 2 parâmetros, então lá dentro ela poderia realocar para ti. Mas como ela não sabe, como ela pode receber de 10 até 1 bilhão de parâmetros, sei lá, então você pode, obviamente tem um limite, né? Mas enfim, você tem que realocar, porque quem sabe a quantidade de parâmetros passados foi você. Então se você sabe que passou 2, você tem que realocar 8 bytes. Se você sabe que passou 3, você tem que realocar 12 bytes. Ok? Então como é que a gente faz para desempilhar? Já expliquei para vocês. Você soma a ESP, a quantidade de bytes empilhada. Ok? Então, a gente geralmente, para facilitar, a gente sempre empilha 4 bytes. A gente não empilha 2 ou 8 de uma vez. Né? Não tem como empilhar 8 bytes de uma vez, na verdade. Tem como empilhar 2 bytes, só que o printf ele espera que as posições da pilha tenham 4 bytes. Okay? Então a gente geralmente empilha sempre 4 bytes. Se fosse uma word, ou seja, 2 bytes, eu vou mostrar para vocês na próxima aula que a gente estende o valor e depois empilha ele no formato de 4 bytes. Ok? E tem que ter muito cuidado com os valores que você está usando dentro do teu registrador, dentro do teu programa. Porque é o seguinte, se você está num loop, você está usando, por exemplo, SCX como contador, na hora que tu chamar o printf, ele vai modificar o SCX. Por quê? Porque o SCX é um registrador. E o printf vai usar os registradores. Então, quando tu chamar o printf, ele vai modificar o SCX. Então, tu tem que salvar o SCX antes do printf e restaurar depois. Beleza? Então, sempre lembre disso. Salvar antes e restaurar depois. Ok? Então, se o printf acontece aqui, ó. Então, primeiro a gente passa os parâmetros. Depois a gente chama o printf. E depois a gente restaura a pilha alocada para esses parâmetros, né? Então, antes disso, o que você faz? Você salva quem você quer e depois você restaura. O que o pushAD faz? Ele empilha todo mundo. Então, se você não quiser empilhar de um por um, você pode chamar o pushAD. E o próprio AD, ele desempilha todo mundo. Ok? Então, se você, de novo, não quiser esperar, não quiser fazer de um por um, você usa o pop-AD. Então, outra coisa interessante, você não pode botar o pushAD depois da passagem dos parâmetros. Porque lembra, ele vai procurar o primeiro parâmetro, vai ser a string, e os outros vão ser quem? Os dados a serem impressos. Então, e lembra, depois disso aqui, ó, ele ignora. Então a gente coloca os nossos dados depois dessa faixa aqui, antes dessa faixa, aliás. Porque se ele está solicitando 2 dados aqui, ele vai pegar esse e esse, e os outros ele vai ignorar. Então a gente empilha antes do último e depois de quem? Depois da gente ter realocado o ponteiro de pilha. Porque se a gente for inventar de realocar só depois, ele não vai achar esses caras aqui, ele vai vir bem pra cá, ó. Ok? Então são alguns cuidados que a gente tem que ter aí. Então, vou fazer o seguinte com vocês, eu vou aqui pro SASM, porque o SASM a gente consegue ver os dados, né, e eu consigo mostrar ali justamente o SCX mudando. Então vamos lá, eu vou impedir, só
Sazem bem legal, é um debugger bem interessante aí. Uma ideiazinha, eu posso executar, ó. Imprimo normalmente aqui. Se eu quiser fazer um laço e três vezes, eu posso fazer move SX 3 my loop, por exemplo. E loop pra cá. Então ele espera que esse loop ocorra 3 vezes, né? Então ele vai vir pra cá e executar 3 vezes, conforme mostrado em SX. Vamos executar aqui. E olha só o tanto de vezes que ele está executando. Por quê? Olha só. Assim que ele passar a linha em printf, ele vai modificar SX. Veja que o SX está 3. Só que o printf vai usar o SX e vai modificar ele, ó. Então o printf modificou o SX, agora ele está com valor aleatório. Quando a gente for chamar o loop, ó, ele nunca vai acabar, porque ele sempre vai ficar naquele valor ali fudido do printf. O que a gente tem que fazer então? Antes, veja que o FMT solicita 3 dados, né? Então ele vai procurar o primeiro, o segundo, o terceiro. Depois disso aqui eu posso quem? Eu posso empilhar SX. Então beleza, tá safe, empilhar ele aqui. Quando é que eu posso desempilhar ele? Depois que eu realoco a pilha. Porque veja, a pilha, o SP tem que estar justamente apontando para esse SX. Depois do printf, o SP vai estar bem aqui, ó. Então, depois eu faço isso aqui. De novo. Se eu empilho o C está aqui. Empilho o B está aqui. Empilho o A está aqui. Empilho o FMT está aqui. E o SP está aqui. E o SX, né, foi o primeiro, está bem aqui. Então, no início, o SP estava bem aqui. Quando fui empilhando, o SP foi caminhando para baixo, né? Para eu conseguir desempilhar o SX em SX, eu tenho que primeiro realocar a pilha. Então, se o SP está aqui embaixo, mais 4, mais 12, mais 4, mais 8, mais 12, mais 16, volta para onde estava, aí depois eu posso fazer um pop. Aí sim eu posso fazer o loop bonitinho. Olha que legal. Se eu tiver muita coisa para empilhar e eu tiver com preguiça, eu simplesmente faço push AD. É uma instrução um pouquinho mais complexa, vai demorar mais, mas ela é mais, como é que eu posso dizer, mais simples de escrever, né? Como é que funciona, ok? E o legal dela é que não tem o perigo de você empilhar aqui e todos esquecer de desempilhar aqui um, né? Acarretando em problemas. Beleza? Então, de novo aí, ó. SX ali tá com 3, o printf vai modificar ali, ó, com valor aleatório. Agora quando eu desempilhar, SX voltou para 3. E eu consigo, ó, olha aí, foi para 2, foi para 1, e agora ele sai e termina o programa. Legal? Então, bem interessante, bem satisfatório aí essas soluções que a gente tem. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários. Até a próxima, um abraço.